Filipenses capítulo 4, versículo de número 12. Meu Deus, nos ajuda. Você encontrou, diga amém. Ok. Filipenses capítulo 4, versículo 12 diz assim: eu sei passar por necessidade. Em outras versões fala, eu sei passar por falta. Sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou experimentado, tanto a ter fartura, como a passar fome ou necessidade. Tanto a ter em abundância, como em padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele. Posso todas as coisas naquele. Amém? Você pode fechar os seus olhos, nós vamos orar? Pai, no nome de Jesus eu lhe peço, me dá graça, me dá a tua unção para ministrar a tua palavra, faz de mim um instrumento nas suas mãos, glorifica, Senhor amado, ao teu nome, somente ao teu nome. Reconheço que sou totalmente dependente de ti, ai de mim se não for o Senhor. Por isso eu te peço, no nome de Jesus, nos abençoa com a ministração da sua palavra, Pai. Essa é a nossa oração como igreja. Amém e amém. Você concorda com essa oração? Diga glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, nesse texto, ele fala de duas coisas que ele aprendeu na sua caminhada. O que, pastor? Ele aprendeu a viver em abundância e ele aprendeu a viver em necessidade. O versículo de número 13, quando fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós usamos esse versículo só para nos apoiar em coisas que nós queremos fazer ou realizar. Isso é errado? Não. Mas eu preciso aplicar isso aqui nos momentos em que eu estou em grandes necessidades e nos momentos em que eu estou passando também por um tempo de abundância. O apóstolo Paulo, ele estava querendo dizer que ele aprendeu a viver de qualquer maneira. Ele aprendeu a lidar com as diversas situações que fazem parte da caminhada. Situações de abundância e situações de necessidade. Existem pessoas que só sabem viver em tempo de abundância. Existem outras que não sabem viver abundância, tem que passar necessidade para servir a Deus. Só vive se está passando necessidade. Eu quero hoje, querido, falar sobre essas duas situações que todo mundo vive na sua caminhada. Uma situação de abundância, onde tudo pode estar bem. E quando eu falar aqui de abundância e tudo está bem, não é questão financeira somente. São todas as áreas da vida. Abundância no casamento, abundância na saúde, abundância no ministério, na vida espiritual, naquilo que você lidera. Nós precisamos saber lidar quando tudo está bem, em todas as maneiras, na casa, na família, na saúde, nas finanças. Nós precisamos aprender a viver assim quando tudo está bem e precisamos aprender a viver quando tudo vai mal. Foi isso que o Paulo falou. Pastor, por que esse ensinamento? Eu quero dizer, porque se eu não souber viver bem no tempo da abundância, o tempo da abundância dura muito pouco. Você sabe por que as pessoas elas dão uma melhoradinha e um caidão?
Às vezes as coisas em casa, no casamento, elas, ai meu Deus, uma semana foi uma maravilha, foi uma glória, mas depois piora tudo. Ai meu Deus, meu ministério, ai, a minha liderança, um tempo tão maravilhoso, mas piora tudo. Nós precisamos aprender como lidar, porque se eu não aprender, o tempo da abundância pode durar pouco demais. E eu não quero um tempo de abundância que dure pouco demais. Eu quero um tempo de abundância que seja constante e crescente. Diga comigo, constante e crescente. Se o que Deus vai fazendo na sua vida, ele não é constante, você nunca vai conseguir crescer. Porque você não é constante, então você desce, aí melhora, volta para o mesmo lugar. Desce e volta para o mesmo lugar. Agora, se é constante, você está constante, quando você sobe, aí você está crescendo de verdade. Então, a segunda coisa é, eu preciso aprender como lidar na necessidade, porque se eu não souber lidar na hora da necessidade, a necessidade nunca vai embora da minha vida. Então olha os dois segredos aqui. Precisamos absorver bem essa mensagem e aprender com ela, porque se eu viver um tempo de abundância e não souber lidar, ele vai embora rápido. Eu preciso aprender a lidar com o tempo da necessidade, porque se eu não souber, quando eu passar por necessidade, eu vou permanecer vivendo a necessidade durante muito tempo. Então vamos lá, eu quero começar aqui falando como nós precisamos agir na fase da abundância, quando tudo vai bem. Bate no ombro do teu irmão do lado e pergunta, está tudo bem contigo? Está tudo bem na tua casa, na sua família? As contas estão pagas? Tem ainda um cascalhinhozinho lá guardado, ainda lá no banco, aleluia. Tá assim. Então cutuca ele e fala, segura que essa é para você. Primeiro segredo, quando tudo está na abundância. Nunca se esqueça que quem te deu e quem te abençoou foi Deus. Há um erro gravíssimo quando as pessoas, elas se esquecem de Deus nas horas boas. Há um erro gravíssimo quando as coisas melhoram dentro de casa, a pessoa, ela está clamando a Deus para as coisas melhorarem, para o casamento acalmar a briga, para as coisas acalmarem com os filhos, para o lar se estabilizar. E quando tem uma melhorazinha, a pessoa, ela esquece que quem realizou aquela obra foi Deus. Pastor, mas eu não esqueço. Claro que eu não esqueço. A prova de que você esquece é quando você para de buscar da mesma maneira que você estava buscando quando o troço estava feio. É a prova de que você esqueceu que foi Deus que te deu. Então as pessoas, elas passam por grande problema e quando acalma as coisas, acalmou a coisa na família, acalmou a situação financeira, está dando uma melhoradinha, aí agora a pessoa, ela esfriou em tudo aquilo que ela estava quente. Ela estava fiel no discipulado, estava fiel no GCD, culto que tinha de oração, a pessoa ela estava no desespero, mas deu uma melhorada, agora ela esfriou em tudo. Você está esquecendo de que quem está te abençoando é Deus. Em 1 Samuel capítulo 12, versículo 7, diz que Deus, ele é Deus que exalta, mas ele também é Deus que abate. O mesmo Deus que te exalta e que te dá vitórias e que te abençoa, ele vai permitir o diabo vir para te envergonhar se você achar que você é o máximo. Não podemos esquecer que foi Deus que nos deu, querido, não podemos. E a melhor maneira de eu dizer que eu não estou esquecendo é eu buscar a Deus ainda mais. Eu estava conversando em um discipulado que eu fiz essa semana com um querido discípulo e falando para ele, querido, tem uma coisa
que eu aprendi a fazer diante do Senhor depois de uma grande vitória. Depois de um tempo de grande vitória, a primeira coisa que eu faço é correr para tirar muito tempo com Deus, me humilhar e dizer: eu não sou nada, eu não conheço, eu não consegui nada, ai de mim se não for nada, Senhor, tudo, eu reconheço que foi a tua graça, que foi o teu agir. Cada vez eu quero me esvaziar mais, dizer: ai meu Deus do céu de mim, de achar que eu consegui alguma coisa. Isso é saber se portar num tempo da abundância. Segundo conselho para você que tudo está bem. Quer receber aí, diga amém. Cutuca o irmão do lado e fala: segura que vem fogo. Posso falar? Tempo da abundância. Não pise em ninguém. O mundo dá voltas, irmão. O mundo dá voltas. Hoje eu estou muito bem. Amanhã eu posso passar por uma grande dificuldade. Há um erro gravíssimo de pessoas que, quando começam a melhorar um pouco, começam a humilhar outras. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque como o mundo dá volta, as situações, elas podem se inverter o mais rápido do que você imagina. Então é um cuidado gravíssimo. Nós precisamos tomar um cuidado para não cometer esse erro que é gravíssimo, de pisar nas pessoas. Vou usar aqui uma ilustração só apenas, tem muita coisa para falar na mensagem e eu quero encurtar o tempo. Tem gente que na hora do aperto, ela vai para o líder, vai para o discipulador, vai para o pastor da igreja: por favor, ora por mim. Meu Deus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, o Senhor, ai, aleluia, aleluia, meu discipulador amado, e tá. Começou a melhorar as coisas, começou a acalmar as coisas dentro de casa. Na hora que o discipulador liga, que vai olhar: ih, caraca, meu discipulador, agora não. Na hora que você estava com um problema, você era um pé no saco, perturbando o seu líder. E agora que melhorou, você está pisando nele. É terrível isso, porque as situações, elas se invertem rápido demais, irmão. Eu estou ensinando você como que você deve proceder no tempo de abundância. Como que você deve proceder no tempo que as coisas, elas estão caminhando bem, para você não perder isso, não ser passageiro demais. Não mire as pessoas que um dia começaram junto com você, do seu lado, só porque você cresceu um pouco mais. Terceiro segredo: como fazer no tempo da abundância? Busque a Deus com mais intensidade ainda. Querido, na hora que você começa a crescer, pode escutar o que eu estou dizendo aqui, que é a verdade. Na hora que você começa a crescer, as coisas na sua casa começam a melhorar, você começa a dar certo na liderança, você começa a prosperar financeiramente. Sabe o que é que acontece? Os holofotes são direcionados para você. E no meio dos holofotes tem um monte de olhão gordão. E no meio do monte de olhão gordão tem uma palavra chamada inveja, que é como podridão dos ossos, diz a Bíblia. E no meio desse balaio de gato todo, começam a se levantar perseguições.
A inveja gera perseguição. A inveja gera acusação. A inveja gera pressões. E aí, nessa hora que você deveria aumentar o nível de oração, você diminuiu. Nessa hora que você deveria de aumentar o seu nível de busca, você parou. E de repente vem uma bomba do nada, de uma hora para buf, você fala, meu Deus, o que é isso? É claro, era para você orar mais, você diminuiu, não é? Você orou menos. Pastor, mas as coisas melhoraram. Pois é, porque melhoraram, aí que é hora de você orar mais ainda. Você está entendendo, irmão? Quanto mais eu cresço, mais eu entendo a minha responsabilidade de orar mais. Eu entro em crise quando as responsabilidades aumentam. Eu falo, meu Deus, eu preciso, não dá mais para eu orar como era, porque eu preciso de aumentar. A responsabilidade aumenta, as coisas começam a aumentar, os focos aumentam mais. E se nós não aumentamos a nossa oração, pode ter certeza, o seu crescimento ele ficou limitado e corre um sério risco de começar a cair. Está vivendo em abundância, você precisa se fortalecer mais ainda no Senhor. Segunda Crônica, capítulo 4, capítulo 14, do versículo 6 a 7, diz a Bíblia que Asa, ele se fortificou quando a terra estava em paz. A terra viveu em paz e naquele período de paz, Asa aproveitou para se fortalecer ainda mais. Porque na hora que viesse a guerra, na hora que viesse a pressão, ele não estaria desprevenido, ele estaria fortalecido para poder enfrentar qualquer batalha. Existem pessoas que são pegas de surpresa. E aí não tão fortes o suficiente e caem rápido demais. É por isso que você vê a gente que está assim, meu Deus, o cara estava assim, de uma hora para outra, pá! É porque no tempo de paz ele não se fortificou. No tempo de paz ele se acomodou, aproveitou a abundância e foi descansar espiritualmente, foi dormir espiritualmente. E o diabo foi enganando, o diabo foi enveredando essa pessoa e ela foi indo de uma hora para outra, caiu. Estou dando um ensinamento precioso, querido, busque Deus mais ainda. Quarto segredo para você que está vivendo uma vida de abundância. Cutuca o teu irmão e fala, prepara. Posso mandar? Quarto segredo. Seja uma benção. Cutuca quem está do seu lado e diga assim, seja uma benção. Deus, quando abençoou Abraão, ele falou, Abraão, te abençoarei, te prosperarei, te abençoarei grandemente, e além de eu te abençoar, tu serás uma benção. Querido, eu viver tempo de abundância, eu ser abençoado sem abençoar, não tem propósito nenhum divino nisso. Todas as bênçãos que Deus nos dá, Ele nos dá para nós compartilharmos com os outros. Deus não trabalha para alimentar o sonho egoísta de ninguém. E a prova de eu mostrar que o meu sonho, ele não é egoísta, é quando eu estou sendo abençoado e eu também sou uma bênção para as pessoas que estão ao meu lado. É quando eu estou sendo abençoado e eu sou uma bênção para a minha família, eu sou uma bênção para os meus irmãos, eu sou uma bênção para o reino de Deus. Mas tem gente que começa a ser abençoado, e aí ela não quer ser bênção para ninguém, ela quer ser bênção só para ela mesma. Isso é um perigo terrível.
Querido, se você vive o tempo de abundância, Deus, Ele está te dando um nível pequeno. Escuta o que eu estou dizendo. Ainda que para você esteja bom, ainda que para você está tudo tranquilo, eu quero dizer, isso ainda é pequeno demais para aquilo que Deus ainda quer realizar na sua vida. O que Deus quer ver de você agora é você ser uma bênção com o que Ele tem te dado. É você ser uma bênção. Seja uma bênção para o reino de Deus. Está sendo abençoado, quanto mais abençoado você for, mais abençoador você precisa ser. Existem pessoas que são abençoadas e elas oram, Deus abre porta, faz o cara prosperar, faz uma venda do nada aparecer, Deus faz as coisas se moverem, o cara receber coisas poderosas na sua mão, mas a maneira como ele abençoa continua sendo a mesma de quando ele tinha pouco. Quer dizer que Deus ele te aumenta, te abençoando, e você continua sendo um abençoador do nível quando você não era nada. É um perigo isso. É um perigo isso. Então, se eu vou sendo abençoado, eu preciso ser um abençoador. Quanto mais eu abençoo, mais Deus vai confiando em mim, falando, eu posso dar para ele. Eu posso dar para ela, porque Ele não vai travar o coração dele nisso, Ele não vai travar-se em avareza, eu posso dar, olha como é que eu dou e como que Ele é uma bênção, olha como é que eu dou, olha como Ele é uma bênção para as pessoas. Você entende o que eu estou falando, querido? Então esses são os segredos que eu separei para hoje, de como viver numa vida no tempo da abundância. Agora eu vou para você, aí você deve estar falando assim, ai Jesus, era essa que eu estava esperando. Mas você precisava ouvir a primeira direita. Primeiro, pastor, eu estou no tempo da necessidade, o que eu faço? Meu Deus do céu. Eu preciso aprender a viver nessa fase que as coisas estão apertadas. Quantos querem receber conselhos para como se portar na fase da necessidade? Diga glória a Deus. Cutuca do irmão do seu lado e fala assim, agora aí, segura. Pode apertar mais ainda, irmão? Você está preparado para isso? Olha lá, hein? Então vamos lá, o que fazer na hora do aperto, pastor? Primeiro conselho para você. Aprenda, tire lições com a situação que você está enfrentando hoje. A maior burrice é a pessoa passar por momentos difíceis e não aprender nada com ele. Existem pessoas que sair do momento difícil é a coisa mais fácil que tem. Como assim, pastor? Me fala. Eu vou dizer para você. Deus, Ele vai deixar você permanecer nessa situação difícil, enquanto você for essa cabeça dura e parar de reclamar e de murmurar e falar, Deus, me ensina aonde eu errei, porque eu quero aprender com essa situação. Você tem que aprender com essa situação. Porque se eu aprendo, escuta só que isso aqui é um ensinamento poderoso. Se eu aprendo, significa que eu não vou cair de novo nessa cilada. Diga para quem está do lado, não cai na cilada de novo. Carinhosamente fala para ele assim, isso se chama burrice. E tem gente que passa o mesmo problema, sabe por quê? Você não sai desse problema porque você não aprendeu com a situação. Todo ano você erra a mesma coisa.
Pastor, as coisas lá em casa, eu não consigo acertar. Ai, meu Deus, as coisas lá em casa, eu não consigo. É claro, você ainda não aprendeu nada. As coisas vão melhorar quando você aprender, meu Deus. Quanto que vem sendo ensinado para você? Que mais tipo de ministração você quer agora? Então as coisas elas vão melhorar quando você aprende. Porque se você não aprende, você continua na mesma fase. No momento da dificuldade, eu tenho que aprender várias coisas. Como que eu preciso me portar dentro de casa, nos relacionamentos dentro de casa. Eu preciso tirar lições, como que eu vou me portar com relação às minhas finanças. Eu agora preciso valorizar mais as pequenas coisas. Eu agora preciso ser mais equilibrado. Eu preciso controlar mais o meu impulso consumista. Aleluia! Então tem que aprender. Aí se eu aprendo, Deus vai lá e me promove e vai me dar o escape, a vitória. Segundo conselho, pastor, eu estou passando por um tempo de escassez, um tempo de aperto. Qual é o segundo conselho? Não tenha vergonha de viver com pouco, se for o caso. Existem pessoas que não saem da dificuldade porque elas têm vergonha do nível dela cair. Elas têm vergonha de não mais vai poder estar aparentando aquilo que era ela. Não existe vergonha nenhuma em você diminuir o seu padrão. A vergonha é você ficar com esse problema, entra ano e sai ano e você não consegue se livrar dele. Isso é que é vergonhoso. Então você vai precisar aprender. Estou na fase do aperto, não, eu não vou ficar com vergonha. Vergonha é você aparentar ser aquilo que você não é mais. Isso é que é vergonha. Então, meu Deus, eu estou na fase do aperto. Não, nós vamos fazer assim. Meu Deus, as coisas, elas não estão boas dentro da minha casa. Aí você vai ficar com vergonha. Pastor, estava tudo bem, mas do dia para a noite o pau quebrou lá e está assim, a esposa isso e o marido aquilo. Não tenha vergonha de procurar o seu discipulador e abrir o teu coração para ele. De pedir ajuda. Ah, mas como é que eu vou dizer? As coisas lá em casa eram tão boas. Nós éramos vistos um casal tão lindo, tão abençoado. Mas agora talvez não está, meu irmão. E aí tu vai ficar com vergonha de pedir ajuda? E tem gente que está vivendo um casamento mentiroso há muito tempo. Por quê? Porque tem vergonha de pedir ajuda. Porque tem vergonha de expor aquilo que você está passando dentro de casa. Não, eu não vou, eu tenho que proteger a minha família. Proteger está indo tudo para o beleléu. Está por um fio a sua casa, a sua família está por um fio. Então você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Vai lá e pede ajuda. Receba o confronto. Receba se alguém falar, oh, você vai agir assim, você vai ficar quieto, não vai falar nada, ou você vai pedir perdão. Sim, é isso que eu vou fazer. Por favor, diga um aleluia. Terceiro segredo, ensinamento. Pastor, eu estou vivendo um período de escassez. Como que eu vivo nesse período de escassez? Tenha sabedoria e
paciência para administrar os problemas. Cutuca o teu irmão do lado e fala: sabedoria e paciência. De novo, sabedoria e paciência. Para que, pastor? Para administrar os problemas. Se você não tiver sabedoria, você sai atropelando tudo e vai embaralhar mais ainda o meio de campo. Se você não tiver sabedoria, você pode aumentar ainda mais o seu problema. Então tenha sabedoria. Não vai adiantar você se desesperar, não vai adiantar você querer chutar o balde. Querido, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida. Tem hora que eu vejo alguns problemas e falo: meu Deus do céu. Mas sabe aquela só você olha e fala assim: não tem jeito, tem que resolver. Fala para quem está do seu lado: não tem jeito, tem que resolver. Você vai fazer o que, irmão? Tem gente que fala assim: dá vontade de sumir, eu vou ficar tantos dias fora, eu não quero ver mais ninguém. Pergunta para quem está do seu lado: vai resolver o problema? Talvez você vai sumir e quando você voltar, ele aumentou ainda mais. Uau! Então tem um problema que eu não aguento, a minha vontade de acabar com a minha vida, a minha vontade de tomar um monte de remédio aqui. Vai dar problema para a família, para os amigos, para o irmão, e vai ter que encher mais um leito no hospital, meu Deus. Então eu tenho um problema, pastor, o que é que eu faço? Diga para quem está do seu lado: chupa essa manga, filho. O que eu vou fazer, meu filho? Eu olho o problema agora, eu posso decidir como que eu vou encarar aquele problema. Eu tenho problema e se eu fico: eu vou sumir, eu vou fugir, eu vou acabar com a minha vida. Agora eu posso falar o seguinte: rapaz, seu problema, eu vou para dentro de você, e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Se eu não te derrubo hoje, eu te derrubo amanhã. Se eu não te derrubo amanhã, alguma hora eu vou derrubar você, vou cortar a tua cabeça e ainda vou pisar em cima. Aleluia! Aleluia! Agora, para eu encarar o problema dessa maneira, eu vou precisar de ter essas duas coisas: sabedoria e paciência. Diga: sabedoria e paciência. Eu coloco a mão na cabeça quando eu vou enfrentar alguns problemas, algumas situações aparecem, eu falo: meu Deus, não me deixa agir pelas minhas emoções, nem pelas minhas razões, mas direciona a minha vida pelo teu Santo Espírito, me dá sabedoria. Eu não posso agir pelas pressões, senão eu vou agir sem sabedoria. A pior coisa que tem é você tomar uma decisão na hora que o troço está pegando fogo. Sabe como é que é? É horrível. A pior hora que tem para você tomar uma decisão é quando te pega um distraído. Rapaz, ainda bem que isso daí acabou, mas acontecia muito. Às vezes alguém vinha no corredor na igreja: pastor, isso assim, tem que resolver e tal. Eu falava: faz isso assim. Depois eu falei: que isso, rapaz? Pastor, o senhor falou, mas calma, eu estava no meio do corredor. Eu não tomo uma decisão assim não, filho, depois a gente conversa. Terça-feira depois do Tadel, você vem aqui, a gente senta lá. Então às vezes, a correria, as pressões, elas podem fazer você agir sem sabedoria, mas você vai
colocar a cabeça no lugar e vai agir com sabedoria. Amém, meu amado? A segunda coisa, sabedoria é, diga, paciência. Vou contar um segredo para você. Tem problemas, irmão, que você não resolve ele imediatamente e no mesmo dia. É preciso de uma estratégia para resolvê-lo. E isso pode demorar alguns dias e talvez até alguns meses. E aí você vai precisar de paciência. Não, comigo é tudo ou nada. Ou eu vou e resolvo hoje ou acabou. Você pode criar um problema maior do que aquele que você está enfrentando. Então, o tempo está escuro, eu estou passando por um problema, por um aperto. Deus, me dá sabedoria, eu vou planejar. E com paciência, eu vou descascando esse pepino devagarzinho. Aleluia. Até a hora que eu consigo resolver isso. Aleluia. Porque tem gente que é 8 ou 80. Ou eu vou para arrebentar com tudo, ou eu não faço nada. Está errado. Tem hora que, eu acho que eu não fazer nada é errado também. Agora, tem hora que eu tenho que arrebentar com tudo. É agora, é isso aí, é essa a estratégia de Deus. Agora, tem hora que não. Tem hora que, calma, vai devagarzinho. Essa é a estratégia de Deus. E é dessa maneira que você vai conseguir resolver o problema que você está enfrentando. Aleluia. Outro segredo. Quinto segredo. Quarto, perdão. Para você que quer resolver, está passando por um problema, um período de escassez em alguma área da sua vida. Qual é, pastor? Viva união, unidade e comprometimento na família. Diga para quem está do seu lado, se é a tua família, nós vamos precisar estar juntos. A maior arma nas mãos de Satanás para atingir uma pessoa que está passando por problemas é quando essa pessoa entra em desavença, em discórdia com outras pessoas que estão ao lado, que poderiam se unir para ajudar. Na hora da escassez, tudo o que vocês devem evitar é a troca de acusações. O maior inimigo da sua família são as acusações que vocês trocam na hora que o problema chegou. Ah, pastor, eu estou passando isso daí porque a culpa é da minha mulher, você não sabe que ela assim, ela fala, pastor, a culpa é toda dele, porque eu fiz isso, porque ele também não fez isso, e tá. Isso não vai adiantar em nada. Na hora do aperto, é preciso se unir, pastor, mas foi a minha esposa, ela que vacilou, tudo bem, querido, vai lá, se une a ela. E fala, nós vamos sair disso aí juntos. Já tomei decisões erradas na minha vida. E passei por apertos por isso. Em nenhum instante a minha esposa, ela me acusou. Ela falou, filho, vamos passar por essa prova, vamos sair dessa luta juntos. E aí eu saio rápido. Agora, se há uma troca de acusações e de briga, isso daí é um inimigo que você levanta contra você mesmo.
É preciso reconhecer o erro que você cometeu para poder proporcionar a unidade. Por exemplo, se a esposa errou, nós estamos passando isso, pastor, porque ela errou. Aí ela errou e desencadeou um erro que eu cometi também. Então qual é a melhor coisa? Reconhecimento. A esposa falar para o marido: meu filho, me perdoa, eu errei, não era para eu ter feito isso e tal. E talvez ela fale bem assim: mas eu fiz isso, mas você também fez aquilo também. Calada. Meu filho, eu errei. E está errado e acabou. Aí você faz isso, aí o marido fala assim: filha, eu também não deveria ter falado daquela maneira que eu falei. Eu também não deveria, me perdoa. Pastor, mas... E se ele não falar? Ele está se convertendo hoje aqui, que ele está levando uma lambada também. Em nome de Jesus, aleluia. Diga glória a Deus às mulheres agora. O negócio é todo mundo se ajustar, e um pede perdão e o outro pede. Querido, na questão de família não existe perdedor e vencedor. Ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. Deixa de ser bobo. Pastor, ganhei. Olha, ela se humilhou. Olha, sou vencedor, bobão. Ou todo mundo perde ou todo mundo ganha. Prefira todo mundo ganhar. Todo mundo se humilha. Todo mundo pede perdão. Todo mundo reconhece seus erros. E aí a família fica unida para vencer. Aleluia. Eita glória. Oh meu Deus. Quinto segredo: pastor, estou passando pelo aperto, pastor, pela prova, e como que eu devo proceder? O quinto segredo: não se acomode, vá atrás do seu milagre e busque isso com fé e oração. Diga para quem está do seu lado: não se acomode. Rapaz, é terrível quando o crente se acomoda com o problema. Pastor, João capítulo 5, conta a história do paralítico que estava no tanque de Betesda, e diz que todo mundo entrava naquele tanque quando o anjo balançava as águas e era curado. Um dia Jesus chegou para aquele paralítico e falou: ei, seu paralítico, o senhor gostaria de ser curado? E aí o paralítico: eu até gostaria, mas você sabe, ninguém me ajuda, né? Estou na prova esses anos inteiros, você sabe, né? Tão difícil descer lá naquele tanque. Olha as pessoas aí, um monte de gente melhor que eu. Jesus não perguntou quais eram as dificuldades, perguntou se ele queria ser curado. Eu quero ver a sua atitude de fé, não a sua acomodação, cheia de justificativas. Para de justificar os seus problemas e comece a clamar pelo Deus poderoso que pode dar vitória nesses problemas que você está passando. Tome uma atitude de orar. Tome uma atitude de fazer alguma coisa. Pare de ficar se lamentando. Pastor, meu problema, eu não vivo meu milagre, você sabe, a minha esposa não me ajuda dentro de casa, né?
Pastor, eu não vi o meu milagre porque meu marido não caminha comigo. Pastor, eu não vi o meu milagre porque o meu GCD tem tanto pouquinha gente para orar. Pastor, eu não vi o meu milagre porque o meu discipulador não está. Para de ficar usando as coisas para poder justificar as suas desculpas. Toma uma atitude, vai diante de Deus, clamar e buscar para o milagre chegar na tua vida, meu irmão. Não fica acomodado. Vai. Quando eu estou passando por desafios, por provas, eu vou diante de Deus e eu falo tudo, eu clamo, e eu busco, e eu sapateio, e eu brigo com o diabo, eu falo, Deus, eu preciso do seu milagre. Eu oro em cima da palavra, eu oro em cima de texto bíblico, Deus. E querido, eu vou falar uma coisa. Eu tenho visto cada agir sobrenatural de Deus acontecer na minha vida que eu falo, Jesus. Mas isso é a atitude de orar e de buscar pelo milagre. Talvez você está passando por uma luta grande no teu casamento. Talvez você está passando por uma luta grande na tua empresa, por uma luta grande na sua vida profissional, nas suas finanças. E a minha pergunta para você, como tem sido a tua busca a Deus? Como tem sido a sua busca? Você entra com ousadia na presença de Deus? Você chega um dia como amanhã, segunda-feira, e você já levanta orando, clamando, buscando. Como é o seu dia, meu irmão? Pastor, você sabe, né? Uma correria danada. E aí, as pressões vêm, tanta coisa para resolver, acaba que a gente acaba esquecendo. Pois é. Todos os problemas que você tem enfrentado, você está tentando resolver na força do seu braço. E é por isso que você fica andando em círculos. A hora que você começar a confiar de verdade no agir de Deus, aí você tira o teu braço e começa a deixar Deus agir em seu favor. Porque por enquanto, é você que está tentando agir sozinho, sozinha. A prova de que é Deus que vai estar agindo em meu favor é quando eu vou para diante dele e eu me rasgo, eu me arrebento, eu choro, eu ajoelho, eu clamo, eu fico em pé, eu luto, eu falo, Deus, eu quero ver o teu agir, meu Deus. Eu quero te desafiar aqui, meu irmão, a você iniciar amanhã, essa segunda-feira, clamando, não deixa nada interferir a tua vida com Deus. Pastor, mas eu tenho uma pressão, eu tenho uma reunião 9 horas, 8 horas. Querido, nada disso talvez irá resolver aquilo que você está precisando que Deus resolva. Então vai lá, se rasga. Há quanto tempo que você não jejua? Vai amanhã e jejua, e clama, e busca, se humilha. Você quer resolver na tua força ou na força de Deus? Sexto ensinamento, e eu termino aqui. Pastor, se eu quero aprender a viver no tempo da escassez, como que eu preciso proceder? O sexto segredo: viva uma vida diária de fé. Diga comigo, diariamente, uma vida de fé. De novo, diariamente, uma vida de fé. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível. E sabe por que no tempo da escassez eu preciso viver diariamente uma vida de fé? Porque talvez em um dia eu não vou conseguir a solução do meu problema, mas eu terminei aquele dia com a certeza de que o milagre vai chegar.
E eu iniciei outro dia e ainda não chegou, mas eu tenho certeza que a hora de Deus, Ele vai chegar. Se eu não vivo uma caminhada de fé diária, eu caio na armadilha do diabo e murmuro, eu caio na armadilha do diabo e eu esfrio, e eu desanimo, e a minha vida continua na lama. Agora, se eu vivo uma caminhada diária de fé, a Bíblia diz que o que há de vir, virá, e não tardará, porque o justo, ele vive pela fé. Aleluia! Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Só um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá. 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 Fique de pé, por favor. Dois apelos que eu vou fazer hoje. Primeiro, pastor, está tudo bem comigo. Está tudo bem na minha família, está tudo bem no meu trabalho, nas minhas finanças. O que eu tenho de luta é aquelas coisas do dia a dia, que a gente enfrenta no dia a dia. Mas problemas, está tudo bem. Eu gostaria de fazer uma oração por você, para você não cometer erros e não perder essa fase boa que Deus está te dando. Talvez Deus esteja dando para você uma fase boa no teu casamento como você nunca viveu antes. Talvez Deus esteja dando uma fase financeira para você boa, a qual você nunca experimentou antes. As coisas estão fluindo a teu favor, você está sendo abençoado. Eu quero orar por você, para você pedir para Deus guardar o teu coração e você não fazer coisa errada, para isso não ir embora da tua vida. O segundo apelo de oração que eu vou fazer, pastor, eu estou passando pela escassez, pelo aperto, e eu quero tomar as atitudes certas, para que o aperto vá embora e eu entre na fase da abundância. Sai do seu lugar, se você se enquadra, e vem aqui na frente. Pode vir mesmo que você fique pelo corredor em algum lugar, não tem problema. O importante é você dizer: Deus, me ensina, eu quero estar aqui para aprender. Deus, eu quero consolidar o ensinamento da tua palavra dentro de mim. E eu vou dizer aqui algo que eu venho falando isso constantemente, eu vou repetir aqui para você. Não adianta nada. Não vai adiantar nada você sair daqui e dizer: cara, que culto poderoso, cara, que palavra. Não vai adiantar nada se você não aplicar isso na tua vida, nada. Então o que nós fazemos em um momento como esse? Eu entro em crise. Quando uma palavra me confronta, eu entro em crise. Às vezes algumas coisas são difíceis para mim fazer. Meu Deus, eu vou ter que me enquadrar nisso aqui. Ai! Mas eu entro em crise e eu falo: Deus, me ajuda, porque eu quero caminhar segundo a tua vontade. Deus, me ajuda, porque eu quero caminhar segundo os seus ensinamentos. Deus, me ajuda. Eu entro em crise, e quando eu entro em crise, aí eu começo a fazer coisas que eu nunca imaginava que eu iria fazer. Eu começo a viver de modo em que eu falo: Deus, como que está sendo tremendo a tua transformação na minha vida. Eu entro em crise. O segredo de você vir aqui na frente é você entrar em crise e falar: Deus, eu preciso de conserto. Deus, eu preciso de mudança, eu preciso de melhora. Deus, eu preciso melhorar, me ajuda, me ajuda.
Põe a mão no seu coração e você vai orar agora. Xarabarabarabarás. Rabia Shabia Rabanama Rabanamia Soura Mianda Rabia Nama Rabanama Rabashai. Rabiande que a Rabanama Rabashebia Rabanama Rabanama Suricanta Rabia Shebiarás. Espírito Santo, consolida esses ensinamentos em nosso coração. Existem pessoas, ó Pai, que a fase de crescimento que elas estão vivendo hoje é só o começo. Deus tem muito mais para você, homem de Deus. Deus tem muito mais para você, varoa, valorosa mulher de Deus. Isso é só o começo. Não perca a humildade no teu coração. Não perca jamais a tua fidelidade a Deus. Não humilhe ninguém. Olhe pelo amor de Deus. Não humilhe as pessoas. Não humilhe as pessoas. Quanto mais Deus fizer você crescer, mais humilde você precisa ser. Abençoe as pessoas. Seja um abençoador. Abençoe o reino de Deus. Seja um abençoador. Seja uma abençoadora. Xarabanamarabanamarabaxebiarabanamarabanaias. Robianamarabanamarabashabiarabanamarabanamarabanais. Meu Pai, toma essas pessoas que estão, ó Deus, por um período passando, Senhor, momentos de escassez, de provas financeiras, de provas no casamento. Meu Pai, no nome de Jesus, reacende a chama que faz o homem buscar, que faz a mulher clamar, meu Pai. Reacende a chama, reacende a chama, reacende a chama. E eu quero profetizar no nome de Jesus, Pai, eu quero declarar, Senhor, nesta hora, honra a palavra do teu servo agora sendo liberada sobre esse povo. Todo tempo de tempestade, eu quero declarar que irá cessar, em nome de Jesus. Toda escassez financeira, ela está sendo agora anulada, anulada, anulada. Sheikha rabanama 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 rabanas. Eu libero a palavra da bonança, que venha sobre a tua vida a bonança. A tempestade vai embora, a tempestade vai embora. Ei! Aleluia! Existem promessas sobre a tua vida. Existem promessas sobre a tua casa, meu irmão. Aleluia! Tome posse delas aqui nessa noite. Oh! Não importa quanto
Abra a tua boca e declare com toda a fé na tua alma agora. Aquilo que é meu. Oh, meu Deus. Começou a boa obra em mim. Ele é fiel e vai um dia terminar. Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? A boa obra em mim, um dia terminar. Oh, agradeça glorificando ao Espírito Santo. Raba, 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 xá. Clame agora, povo de Deus. Oh! Aquilo que é meu, ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou A boa obra em mim, Ele é fiel e vai um dia terminar. ninguém irá roubar. Agindo, meu Deus, quem impedirá? Se Ele começou A boa obra em mim, Ele é fiel e vai. um dia terminar. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Raba, 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 shaba, raba, naba, raba, nama, raba, naia. Eia, raba, 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 chás. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu vejo grandes vitórias chegando sobre a sua vida. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Ontem eu estava ministrando na inauguração da igreja em São Gonçalo. E quando acabamos de ministrar, veio uma senhora, uma irmã, até mim e falou: pastor, por favor, ora por mim, porque o meu esposo, ele veio para a igreja e ele já converteu, só que nós ainda não casamos, e ele quer casar, e eu quero casar, mas ele não quer casar. E eu falei para aquela irmã assim: minha querida irmã, fique tranquila e descanse no Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e Ele vai completar a obra que Ele começou. Querido, talvez você entregou a sua vida para Jesus. Deus já começou uma linda obra na sua vida. E eu tenho certeza absoluta, o próximo passo é você ser batizado. Ele vai completar essa obra. O próximo passo é você crescer mais. Crescer como? Não sei. Deus tem crescimento para você.
Aquele que começou, ele é fiel para completar. Diga para quem está do seu lado assim: descanse. Porque Deus não dá nada pela metade. Quantos concordam com o que eu estou falando? Escute aqui. Talvez você tenha vindo aqui na igreja, já veio algumas vezes, talvez hoje foi a sua primeira vez. Você sabe que você colocar os pés aqui dentro desse lugar é porque Deus já começou uma boa obra na sua vida. Ele já começou. Só que aquele que começa, ele é fiel para completar. Você quer ver o seu dia sair completo de vitórias hoje? Além de você ter vindo aqui, ter recebido uma oração, uma palavra de poder sobre a sua vida, é você dizer: eu vim aqui e não volto para minha casa sem eu entregar a minha vida para Jesus. E dizer que a minha vida é dele. Aí talvez o diabo pode colocar no seu ouvido assim e falar assim: mas você vai fazer isso, e agora? Você ainda precisa se consertar, você ainda precisa parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, você não está preparado. Manda ele embora, porque o que Deus, ele está começando a fazer aqui na tua vida hoje, ele vai completar no tempo dele, não é no seu, nem das pessoas que estão à sua volta, é Deus que vai fazer a obra dele na sua vida. Pastor, então o que eu faço? Ah, querido, aí você tem que falar: eu quero que essa obra se complete na minha vida. Eu não vim aqui só para poder ganhar pela metade. Deus não é Deus que dá pela metade. Eu vou completar a obra e vou sair daqui hoje com a minha salvação selada. Porque acima de tudo está a nossa vida ser salva. Então eu quero nesta hora fazer uma oração muito especial por você, homem e mulher, ungido, corajoso, corajosa, que está aqui. Que você vai ver essa obra sendo completa na sua vida. Você estava afastado, afastada dos caminhos do Senhor e você quer voltar hoje. Eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, para a obra dele se completar na sua vida. Levante a sua mão assim, aonde você estiver, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero começar essa obra, eu quero completar o que Deus já fez. Levante a mão. Tem alguém? Traz aqui, me ajuda. Aqui, tem uma abençoada aqui. Vem cá, filha, aqui pertinho, olha. Que benção. É sua irmã? É, olha que coisa boa. Tem mais alguém? Pastor, eu quero. Eu preciso completar. Eu não vim aqui em vão. Eu não vim em vão. Eu vim aqui para essa obra se completar na minha vida. Você quer receber essa oração? Ok. Vamos orar por essa preciosa. Seu nome? Vivian. Vamos orar pela Vivian. Dá um abraço aqui, irmã, nela aqui, olha. Vamos orar isso. Pai, nós oramos pela vida da Vivian, Senhor, e acreditamos que o Senhor tem uma obra linda para realizar na vida dela, linda. O inimigo por um instante tentou roubar isso, mas Pai, a tua misericórdia é infinita. E é por isso que o Senhor trouxe a Vivian aqui hoje, Senhor. Porque a obra na vida da Vivian, ela vai prosseguir, ela vai continuar. E nós como igreja abençoamos a vida dela. No nome de Jesus para um novo tempo. No nome de Jesus para uma nova história. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Toda a igreja concorda com isso? Olha só, Vivian, essa família recebe você, porque você faz parte dela, e nós vamos caminhar juntos para grandes vitórias, amém?